Olá pessoal do canal Brasil Notícias, boa noite para vocês, eu sou Hilgley Fagundes. Hoje é dia 5 de janeiro de 2019. Vocês estão vendo que a gente está num cenário um pouquinho diferente, né? Não estou me acostumando a isso aqui ainda, estou aqui na minha sacada. Gente, na descrição do vídeo, você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar, dá aquela força para nós, né? Lá tem conta bancária, você pode nos ajudar com qualquer valor. Quem puder, claro, quem não puder, assistir o vídeo. Gente, eu queria falar um pouco com vocês, até dessa vez não vai ter matéria, é só a gente conversar um pouco, bater um papo, sobre a questão da imprensa brasileira, da mídia brasileira, mais precisamente parte dessa imprensa brasileira, né? Que nós temos visto se manifestando nos últimos dias. Uma imprensa, né, que ao invés de informar, desinforma. Antes de mais nada, se inscreve no canal, comenta, compartilha aquele like maroto, perto das notificações ao se inscrever. Corre aí, gente. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o site www.aliancapelobrasil.com.br, aonde você pode estar preenchendo a sua ficha para ajudar a registrar o partido, tá? Então você entra nesse link que eu acabei de falar, tá na descrição do vídeo, você vai preencher a ficha, vai imprimir, depois corre no cartório de notas, reconhece firma, assina na frente do escrivão e depois você, correndo rapidão lá para o cartório eleitoral ou os correios, beleza? Gente, então, a nossa imprensa, ela tem tomado uma postura, e a palavra certa é essa que eu vou usar, uma postura muito covarde ante as coisas que estão acontecendo no Brasil. Nós tivemos aí 16 anos de desperdício de dinheiro público. Nós tivemos um período de roubalheira inacreditável. Só que nesse período houve uma coisa chamada aparelhamento ou troca de favores. Aparelhamento, nós vamos encontrar, mas dentro da imprensa você fala que tem aparelhamento? Tem, gente. Você pega, por exemplo, a revista Veja, você pega a Folha de São Paulo, né? E você percebe que são revistas que em outras épocas tinham uma postura e de repente, de um certo ponto do momento para cá da história, começaram a ter uma outra postura. Só para vocês terem uma ideia, né? E é o que exemplifica bem o porquê que a Folha, ela inclusive até chegou a comprar aquela narrativa do The Intercept contra o Sérgio Moro, contra o Deltan Dallagnol. Vocês têm uma ideia? A revista Folha, os donos dela, eu esqueci o nome da família que hoje dirige ela, os caras tinham um contrato com o governo do PT, no MEC, para a questão do Enem. Eles era a gráfica deles que imprimiam as provas do Enem, só para você ter uma ideia. Então, a troca de favores, fale bem de mim que eu te arrumo um contrato aqui. Você pega 80% da verba publicitária para onde? Para a Globo. Fala bem do nosso governo que a gente manda dinheiro para vocês. E, por incrível que pareça, mesmo assim a Globo deve uma fortuna para a União. Olha só que interessante, né? Então, tem havido uma tentativa de desinformação. Agora eu falei, por que é essa desinformação? Por que eles não trazem a informação como ela é? Primeiro, gente, perderam a mamata. Então é motivo de sobra para eles desconstruírem o atual governo. Eles precisam dessa narrativa de não mostrar os fatos, só mostrar os problemas e nunca as resoluções, mostrar os problemas e nunca a raiz dos problemas. Para quê? Para desinformar o cidadão brasileiro. Você pega problemas hoje que estão acontecendo, por exemplo, eu vi uma matéria falando sobre a questão do aumento dos juros, que o 2019 fechou numa alta de juros, porque 2019 fechou nisso, aquilo. E aí eu achei interessante, é que eles esquecem de dizer, apesar que houve uma diminuição nos juros, houve queda em muitos setores na questão de impostos, de juros, mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazer de conta que o Brasil fechou com altos juros ainda. O que eles não contam é justamente o porquê que isso acontece. Eles esquecem de lembrar o brasileiro que o país foi entregue nas mãos do atual governo quebrado, falido, detonado e destruído. Eles não falam isso para você. Segundo, eles mostram o problema, mas não mostram o que causou o problema ou o que poderia resolver o problema, que é justamente o ambiente do governo. Por que a reforma da Previdência era tão importante para o Brasil? A reforma da Previdência é importante para o Brasil porque geraria emprego, traria estabilidade para a economia, né? E muitas outras coisas.
Só que tem um detalhe, a reforma da Previdência chegou no Congresso em março. Veio sair do Congresso para mão do presidente agora, gente, no final do ano. Ou seja, Bolsonaro prometeu mudar o esquema. O problema é que ele só pode mudar esse esquema depois que o Congresso aprovasse o plano de governo econômico. E os caras deixaram para fazer isso no finalzinho do ano. Então, não tem como você chegar a outubro, novembro e dezembro e ter um resultado que você teria se a reforma da Previdência tivesse sido aprovada em maio, que era o objetivo. Em 3 meses dava para aprovar aquilo ali. Mas a imprensa não te conta isso. Ela só te conta que não, porque isso aqui não melhorou, porque isso aqui diminuiu, mas foi pouquinho. Ah, mas por que diminuiu pouco? Aonde está o problema? É no presidente? Não. Aí eu achei interessante que alguns canais colocaram até a reportagem lá falando e as promessas do presidente e comentários dele do Paulo Guedes. Só que esqueceram de explicar que tudo aquilo que ele comentou nesses trechinhos que foi colocado lá de forma covarde eram coisas que estavam dentro, primeiro, da reforma da Previdência, reforma tributária. Opa, um ponto interessante. Cadê a reforma tributária? Tá parada aonde? No Congresso. Então como é que você quer que haja uma mudança na questão tributária? Quer que o ano de 2009 feche com Bolsonaro cumprindo o que ele prometeu, se os caras no Congresso estão segurando o pepino lá, o negócio lá, tá lá empacado. Então, gente, infelizmente a nossa imprensa brasileira, ela tá trabalhando contra. Por que ela tá trabalhando contra? Porque ela precisa ter de volta o que ela perdeu. O que foi que ela perdeu? Ela perdeu a verbinha publicitária, ela perdeu os acordos publicitários que ela tinha com o antigo governo. Você pega, por exemplo, o site Carta Capital, recebeu uma fortuna do governo PT, gente. Peraí, dá uma entradinha no site Carta Capital para você ver. Não tô criticando os caras, não. Eles fazem a matéria deles como eles quiserem. Eu acho que cada um tem seu direito. Eu só tô explicando para vocês o porquê que muitas das imprensas mudaram o seu rumo. Você vê o quanta corrupção, né? E pouco alarde da imprensa. De repente, nós temos uma imprensa hoje tentando associar Bolsonaro com Marielle. Você vai em alguns jornais, você vê, por exemplo, esse caso do cara aí que atacou o Porta dos Fundos. Já tentaram ligar ele a Bolsonaro, né? E eu já expliquei pra vocês um monte de falhas, né? Que esse cara, quer dizer, o cara aparece sem máscara, o cara aparece com carro. É o único que aparece, parece que com a intenção de ser encontrado, de ser pego, de ser descoberto ali, né? E a imprensa joga pra onde isso? Pra cima do presidente. Do partido do PSL. Não explica pra você às vezes que o cara tá lá desde 2001. Não, tentam fazer essa narrativa. Então há uma desconstrução da imprensa brasileira contra o atual governo. Por quê? Porque o atual governo está crescendo. Mostrar os fatos reais hoje, mostrar o aumento do emprego, mostrar a queda na taxa dos juros, mostrar a derrubada de impostos que aliviou o bolso do contribuinte, né? Mostrar essas coisas hoje significa o quê? Significa dizer que o governo anterior não prestava para nós brasileiros. Só que se eles mostrarem isso, o povo vai tirar literalmente o restinho da população que ainda defende essa turma, literalmente vai começar a abrir os olhos, porque tem muita gente ainda que está enganada, né, em relação a essa antiga narrativa de que o governo petista era o governo dos pobres, que o Lula ajudou, que o Lula isso, que a Dilma aquilo, né, e enfim. E não enxergam que por trás de todas as ajudas do PT tinha, ó, o rupiávisco, o leva tudo, a pilantrofia, a malandroviscofia, né? Tudo isso. Então eles escondem isso daí. E as pessoas, tem muita gente iludida nessa antiga narrativa ainda. Então abrir o leque e mostrar o que de fato está acontecendo é reconhecer que aquele governo não presta. Reconhecer que aquele governo não presta é literalmente acabar com as chances de uma futura volta deles. Se eles não voltam, a imprensa atual, parte dela, claro, vai perder a mamata. Vai ter que viver com que regra a lei, que é muito abaixo do que eles recebiam antes dos governos anteriores. Então é preciso que nós brasileiros tomemos cuidado com as informações que são lançadas na mídia, né? Alguns meios de publicidade têm a tendência literal de trazer para você meias verdades, né? Eu peguei uma matéria, achei interessante, falando sobre uma MP que o Bolsonaro criou, que extinguia
os conselhos lá, o cara dizia assim: Bolsonaro acaba com o direito dos deficientes. É um absurdo porque o Bolsonaro... Aí eu falei, Bolsonaro acabou com o direito dos deficientes? Não, Bolsonaro acabou com os conselhos, que só travavam, serviam de cabides. Eu tenho um conselho de educação em cidades de vários lugares que tem mais de 100 membros. Cara, é desnecessário e não funcionam. Quer dizer, Bolsonaro não tirou o direito, Bolsonaro acabou com um conselho que burocratizava a coisa. Os caras já falam que é direito. E aí muita gente assiste e acredita que não tem a informação necessária. Vocês entendem? Então é assim, eles trazem uma meia-verdade em cima, para construir em cima uma narrativa mentirosa, para não mostrar o que está realmente acontecendo. Então toma cuidado, gente, com a imprensa brasileira, que infelizmente ela está apenas trabalhando com o objetivo de denegrir a imagem do nosso atual presidente. Um exemplo, estourou, bombou a questão da carne, porque o preço da carne aumentou, foi lá em cima, né? Vocês lembram disso? Cadê a imprensa mostrando agora que o valor da carne diminuiu? Lá no começo do ano, bombou a história de que Bolsonaro ia criar um conflito com os árabes. A imprensa bombou isso à vontade. Ora, os caras agora estão comprando, tanto Israel quanto os árabes estão comprando com o Brasil, negociando os dois juntos. Quer dizer, o Bolsonaro conseguiu um milagre, fazer dois países comprar da gente, sendo que os dois não se né? E havia um risco de rompimento, se caso um ficasse, o outro também. Um dos dois ia romper, e nenhum dos dois rompeu. Mas você vê a imprensa brasileira mostrando esse avanço, essa conquista, você não vê, né? Fizeram críticas à questão da China, não porque Bolsonaro criticou a China, porque disse que a China vinha para tomar o Brasil, agora Bolsonaro está indo na China. Aí Bolsonaro conseguiu fechar um negócio maravilhoso para a exportação de carne para a China, que alavancou, né, a produção brasileira, principalmente dos produtores brasileiros, e isso gerou emprego, isso gerou mais renda. Você vê a imprensa trazendo isso para você, você não vê. E quando traz é aquela coisa xoxinha. Quando é para falar mal do presidente, eles falam, não, porque Bolsonaro. Agora, quando é para falar bem, eles falam o governo. Pode prestar atenção. Para falar mal é o presidente Bolsonaro. Para falar bem é o governo. Tira-se o nome do presidente. Então, gente, vamos ficar de olho aberto nessa imprensa brasileira que está trazendo essa narrativa de desconstrução. Vamos buscar os fatos reais, entendê-los. Quando você vê uma narrativa, procure pesquisar sobre o assunto que está por trás dele. Você vai descobrir que ali é só uma parte da narrativa. Só para a gente finalizar, quando o Bolsonaro foi na ONU, que ele falou a questão da agricultura, né? Que ele falou lá no negócio dos 8%, e aí eles quiseram dar uma que o Bolsonaro estava errado. Falaram, não, o Bolsonaro errou no cálculo, porque a agricultura somada mais a agropecuária dá 20%, a somada mais não sei o que é 30%. Peraí, Bolsonaro falou só da agricultura, ele não falou da pecuária, ele não falou do outro negócio, que eles somaram para poder dizer que o Bolsonaro falou errado. Então é preciso compreender isso aqui, tá? Canal Brasil Notícias, gente, e ó, de olho na informação. Não acredite em tudo que você leia, não acredite em tudo que você escuta. Pesquise. Inclusive eu trago para você, vai lá pesquisar o que eu falo para você. Eu posso errar. Claro que se eu fizer isso não vai ser proposital, mas a mídia brasileira tem feito isso propositalmente. Boa parte da mídia esquerdista. Então, abre o olho. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.